Eu não vi os outros vídeos até o final. Eu vi todos. Eu falei, não relaxa, não relaxa. Não relaxa. Insegura. Só porque você tá com coisa no dente. Gozo. Tira. Não, sério, né? Você tá com Society no dente. Vocês têm que me dar um sinal pra dizer quando vocês quiserem mais cerveja. Também. O meu sinal vai ser, pega mais cerveja, André? Beleza. Pronto, isso aí. É meio subjetivo. Isso foi a coisa mais íntima que eu já fiz em alguém. Eu gozei. Você nunca transou? Você nunca limpar, Eu gozei vendo isso acontecer. limpar a sujeira no dente Disponha. assim foi Isso é normal, Bruno. Boa noite, galera torpe e pouco sensata. Aqui é o Maximo Janek. Tô aqui na casa do André com o Jonas, o veterano, e a iniciante Bruna. E hoje a gente fez uma coisa um pouco diferente, porque eu tenho tentado fazer críticas de filmes mais contemporâneos, mas dessa vez a gente voltou um pouco no tempo para falar sobre um filme de 89, 29 anos atrás, que é o Society, do Brian Usna, do famoso Brian Usna. É famoso Entre ninguém, eu nunca tinha ouvido círculos falar desse filho da sociais puta. da casa dele. Mas é um filme americano, é um filme peculiar, eu diria. Acho que se tem um consenso nessa mesa é que ele, apesar de ser americano, ele tem uma particularidade. Eu de cara vou pedir pra Bruna fazer uma sinopse por alto, sem entrar na surdidez. Assim. Sinopse. Foi pedido, que a gente não procurasse nada sobre o filme, só sabendo que o nome era Society. E 2, que eu usasse essa roupa, que fez todo sentido depois que a gente viu o filme. Uma coincidência feliz. Assim. Sobre uma sociedade que não é secreta, isso é importante, porque todo mundo sabe, menos o protagonista que tá meio bebê de Rosemary no começo, assim. No caso, ele tá meio Rosemary, não o bebê da Rosemary. Meio sem saber que existe uma conspiração por trás. E aí ele vai descobrindo coisas dessa conspiração. E eu não sei como começar sem já... Então, por alto, né? Esse filme se passa em Beverly Hills, ou seja, todo mundo é podre rico, o que eu achei uma coisa interessante, né? Inclusive eu. Exato, especialmente você, é por isso que eu te chamei pra hoje. Mas o que eu achei interessante é que, tipo, de cara eles estabelecem, antes de explicar qualquer coisa, que existe um cara que mora numa mansão cheia de socialites, só que ele não se enquadra muito no estilo de vida deles. Apesar dele ser o clássico cara que é bonitinho, popular da escola. Sim, ficou muito estranho essa dinâmica. Isso foi estranho. Não é bem construído mas o que eu achei interessante é que parecia que, tipo, a vibe do filme seria, ele é um peixe fora d'água, não só na casa por não se enquadrar na vibe socialite de todo mundo, mas também no âmbito social porque ele é milionário. Mas não, todo mundo na porra do filme é super zilionário porque ele tá todo naquele eixo ali, Beverly Hills. Todas as casas que a gente visita no filme são mansões absurdas e cheias de mobília, decoração chique. bizarra. Exato. Chique fica a seu critério. Opulento é uma palavra que a gente pode chegar. Mas enfim, é isso, o moleque, ele tem uma vida, ele tem um estilo relativamente normal e a família dele é super nojentinha e as pessoas em volta são meio estranhas. Exato, society. As coisas começam a sair um pouco da normalidade, existe um questionamento se ele é paranoico ou não. Já começa fora da normalidade. Exato. Começa com você, com uma cena dele com uma faca na mão, assim, você não sabe se é um pesadelo ou não, e aí corta pra ele indo pra terapia. Então fica, essa é a ambiguidade da coisa, se ele tá viajando ou se é real a viagem dele inicial, e aí vai desenvolvendo paranoias com relação à família. Sugere-se o distúrbio, isso aqui é uma casca que eu tirei de dentro da minha meia, do meu pé, da formatura. Mas continuando. Não tem roteiro, é isso. Não, isso aqui é ouro. Mas, então, aí, tipo, primeiro você pensa, tá, esse cara, ele parece meio perturbado, ele tem umas coisas que meio que expressamente são delírios, né, e alucinações, mas ao mesmo tempo as pessoas se comportam de um jeito estranho, você não sabe se isso é a percepção dele
ou se é de fato algo que tá acontecendo fora do O parâmetro. filme constrói isso, assim, do tipo, você... Ele é paranoico desde o início e você fica vendo pela visão dele, então as coisas que você vê você não sabe se são na visão dele ou A se cena são... da fruta, né, já estabelece isso, que É, ele vai comer uma fruta no psicólogo e quando ele olha tá cheio de vermes saindo. Mas depois você vê que, tipo, que essa- a fruta era Não, e normal. você vê que ele morde a fruta e bota de volta. Então que O que é provavelmente muito estranho. os vermes foi Vieram em daí. decorrência do próprio Uma ato desse pouca menino. Não, mas ele, então- ele não é sano e nem sanitário, né? brincadeiras à parte, essa cena é a cena que sacaneia o espectador, né? Porque, assim, você vendo o filme, ele realmente tinha razão. A sociedade é bizarra. Só que esse é o único ponto em que Você é questiona- o delírio dele. É. Porque a parada dele ver a irmã no chuveiro e a irmã tá do Toda lado ao contorcida. contrário, isso, tipo, realmente acontece no filme depois. Quando as pessoas Tudo estão com os real- pratinhos de leite e tal. Só que essa parada dos vermes é totalmente da cabeça dele, realmente. Então, assim, você fica... É um filme assim, é um filme caótico, né? Pra dizer o mínimo. É porque isso é um recurso, né? Em filmes meio inóspitos, assim. Ou o inóspito fica no ar e você nunca é confirmado se isso é um delírio do personagem ou não. Ou enfim, o insólito não é confirmado. Sim. Ao contrário. Ou é confirmado, né? Isso mostra uma cena extra fora do campo dele, então essa seria uma comprovação de que alguma coisa bizarra tá acontecendo. Ou não, ou que é uma viagem dele e ele tá viajando. E ele fica no meio do caminho, né? Porque como o Jonas Tem falou, duas coisas. a primeira cena ele tá delirando. O resto, tudo é verdade, né? Mas eu acho que isso tudo verdade, eu acho é um que isso documentário. é erro do filme, assim. Eu acho que o filme é Sim, mal construído. sim. Porque o que acontece? Isso também acontece na construção de personagem dele. Ele, a primeira cena dele, dele jogando basquete com um amigo, tipo, não sei o que, ele defende a irmã com o stalker que tá na casa. E Invadiu, no né? colégio ele tá zoando o nerd, tipo, fazendo piadinha e geral curtindo. Aí na cena quase seguinte, ele tá sendo zoado E o nerd é parte da E galera o nerd popular. tá cool, apesar de estar na praia com um casaco escrito Harvard e um óculos claramente feminino, mas esse filme é desconstruído, então um óculos sem gênero. Ele brinca muito. O com cara essas é coisas. cool nesse momento seguinte, assim, isso é completamente esquizofrênico, igual a ele no filme. Então falando sobre impressões pessoais do filme, é isso, tipo, você vê claramente que esse filme ele não ele não foi pensado meticulosamente, as coisas não são particularmente coerentes, o tom muda, as cenas não dialogam necessariamente uma com a outra, mas ao mesmo tempo eu admito que eu fiquei cativado pelo charme da idiotice na medida certa. Esse filme é inquestionavelmente idiota, assim, mas ele chega a ser idiota num nível que, sei lá, primeiro, eu acho que é impossível que não seja assumido, assim, a idiotice. Tem uns momentos que pra mim são eles te falando, a gente Mas tá... ninguém falou pro ator principal isso. Ele não sabe, ele tá levando a sério. A gente tá escrotizando essa porra e existe, sei lá, um equilíbrio ali. Tipo, ele não passa dos limites e vira um Sharknado, né, dialogando com a Mega. E eu queria até fazer um ponto com o nosso último vídeo. Mega Tubarão é um filme que acha o equilíbrio entre a seriedade e a babaquice. Esse filme, ele não chega nem perto de ser sério, mas o grau de escrotice dele, embora ele flerte com o amadorismo, ele também flerta com essa autossátira, assim. E isso me prendeu, assim. Eu gostei de ter visto o filme. Eu acho que ele tem muitos negativos, mas ele é marcante, assim. Não é um filme que eu vou esquecer, provavelmente. Mas os negativos são positivos, assim, a graça é essa. É uma vibe meio teleclasse, se ele assim. levasse a sério, não ia ser Exato, bom. exato. Assim. Ele é ruim pra ser bom. Parece que chegou num momento no filme em que eles viram, de repente assim, na montagem, eles viram como é que tava e falaram, cara, vamos só Foda-se, zoar. Vamos abraçar. Corta essas cenas sérias. Vamos fazer. Fode-se nisso aí, bagunça isso. Inclusive, assim, pelo que eu sabia, tinha uma certa temática de filmes de terror. E esse filme é claramente um documentário de comédia, assim. Sim. Não, então, é um dos pontos que a gente pode falar. Esse filme é bizarramente didático, né? Porque as pessoas enunciam tudo que elas falam. Tirando a mãe. Isso sai. Tirando uma coisa que a gente vai chegar. Mas, o filme, assim, ele muito rapidamente estabelece que ele é uma crítica
à chamada alta sociedade, né? Aos burgueses opulentos e que tem uma relação predatória com o indivíduo comum. Não, inclusive rola essa fala, crítica social foda, literal, assim. Mas esse é o caminho natural, os ricos sugando, porque isso rola literalmente uma sucção de vida das classes menos abastadas. Assim, o que eu acho engraçado é que apesar de ter toda uma imagética que já sugere isso, né? Eles fazem questão de falar com todas as letras. Não, isso aqui é o que deve acontecer, são os ricos. Eles têm que se manter no poder de alguma forma, e essa forma é sugando... Nós somos uma raça superior. Mas nós não somos do espaço sideral, nós somos humanos. E rapidinho, o nome do cara, o poderosão Mor, é Judge Carter. É isso. Eu achei que ele era judge, eu achei que ele era o juiz. Ele é o juiz, o júri e o executor. E o sugador. E o sugador. Então. E o cara mor da orgia, o último. Inclusive, qual é a regra? Teoricamente, a vantagem de você comandar uma orgia não é você ir primeiro. É você ser o primeiro. Ele é o último. Não, mas ele tem a primazia de fazer uma coisa linda. Vamos chegar lá. As primeiras coisas estranhas que acontecem são, né? Tem o amigo do principal. O principal se chama William, né? E o amigo dele se chama Blanchard. E ele... Não, Blanchard é o... É o cara esquisito, desculpa. Não é um amigo. É o ex da irmã dele, que tá... Ele é encontrado, ele tá se escondendo dentro do armário dela uma hora, e parece que ele é um stalker, mas ele começa a falar de uma conspiração, que o personagem principal, em primeira instância, ele é reticente, mas depois ele começa a comprar. E ele ouve uma gravação na qual insinua-se que existe uma relação incestuosa entre a irmã dele e os pais e a alta sociedade ali de Beverly Hills. E por enquanto, isso já é bizarro o suficiente, né? Mas que começa com um ponto solto, porque na primeira consulta, começa com um sonho, literalmente a primeira cena é essa, que sonho barra realidade, ele com uma faca, com medo dos pais, e aí corta pra ele no psicólogo, psiquiatra, tudo, falando que ele tem medo da família dele. E aí ele fala, por quê? E aí, claro que essa é uma pergunta que, sei lá, se psicólogos fazem, eles não estão esperando uma resposta, assim, essa pergunta é retórica. Mas ele responde muito objetivamente, assim, incesto e alguma outra coisa. Isso é bizarro, porque ele sabe qual é o problema dele. Parece que é isso, parece que eles botaram essa cena que era pra ser depois de ele ter ouvido a gravação antes. Só pra zoar o filme. Isso parece que é da construção meio mal feita do filme, assim. Porque não explica isso, não como ele sabia antes, né? Isso faz sentido a partir do momento que ele entra em contato com a conspiração. Mas isso não faz sentido a priori. Você só fica... Eu fiquei o tempo todo assim, gente, mas não vai explicar o incesto? Tipo, eu quero... Você tem essa curiosidade mórbida, assim, eu quero saber do incesto. Desculpa, com licença, né? E começa a rolar essa vibe conspiratória, como você falou, né? Tipo, o ex da irmã mostra a gravação que insinua esse incesto, e aí quando ele dá pro psicólogo, o psicólogo fica com ele, e quando ele toca de volta é mais normal, parece que é um delírio do personagem principal, do William, né? Mas é aquela coisa clássica que ele deixa a fita com o psicólogo e fala, eu vou ouvir durante a noite. Aí no dia seguinte ele, estou muito preocupado com você, olha o que diz a fita. Não era isso. Você fez uma coisa legal. E rola uma queimação de arquivo, né? O menino que é o ex da irmã que dá a fita pra ele aparece no acidente de carro, assim. Na verdade ele nem foi morto. Né? Mas enfim, quando ele duvida da fita... Todo mundo que tenta falar alguma coisa pra ele que revele mais sobre a conspiração brota morto, só que tem um ponto final, porque até esse ponto você pensa, existe uma sociedade secreta. Que não é secreta. Que é uma sociedade de putaria e filha da putagem, mas não existe um elemento expressamente sobrenatural, né? Não, mas aí a ideia é, tipo assim, se os delírios dele de incesto estão confirmados, também tá o delírio de bizarrice, porque ele vê no início do filme a irmã no chuveiro, só que pelo reflexo do vidro, e a irmã tá com a bunda pra frente. Mas como tá embaçado... Tipo, não, mas claramente claro. Ela tá... Aí quando ele abre a porta, ela tá normal. Mas claro. também parecia que ia descambar pra outra coisa, pra ele ser a figura incestuosa, porque ele vê uma coisa estranha e ele não fala tipo assim, irmã, tá tudo bem? Ele simplesmente quer dar uma checada na irmã. Tomando banho, tá ligado? Aí tem coisas que são estranhas, mas como eles estabeleceram essa coisa da inconfiabilidade dele, pode ser que só é uma sociedade estranha que opera de uma maneira meio culto, assim, né? Fazendo a ponte com mais um filme do canal. Só que aí tem o segundo ponto de virada, que é o segundo cara que tenta explicar pra ele sobre essa sociedade secreta, que é o nerd que era o rival dele,
ele morre também, o William vai encontrar ele tá morto, mas no debate Não, e aí do chama Grêmio... a polícia chega lá e aí mudou a cena do acidente A polícia completamente. sempre é escrota com ele. Sempre que ele chama a polícia Por que é não babaca. se confirma na realidade? Porque ele é um cara branco e rico. Isso tem que ser falado aqui. Mas... E aí ele chega no debate do Grêmio lá da escola e fala... Que é incrível como isso é uma coisa que as pessoas vão. Porque eu fui do Grêmio na minha escola. Ninguém nem ia na seminário, mas E as tudo bem. pessoas levam muito a sério. Ele fala, gente, ele sumiu, ele morreu, não sei o que. As pessoas ficam, uau, não sei o que. Até que ele aparece. O nerd, que supostamente tinha morrido, aparece. Ele mais despojado do que na primeira vez que ele apareceu. O que tá acontecendo, gente? Eu tive problemas de aconteceu carro. alguma coisa comigo, eu morri. E aí, Não, começa a ficar muito manifesto o elemento sobrenatural. E eu acabei de lembrar de uma coisa que é bizarra nesse filme. O arco da namorada do A namorada William... dele não é da Society. Não, ela não é da Society, mas ela é completamente desprezível narrativamente. Ela é, na verdade, uma ovelha, por exemplo, dessas que foram mortas para que esse casamento fosse feito. Elas não foram só tasadas, elas foram executadas. Não, elas foram executadas. Com sofrimento. Não tem graça, só tasar. Mas, tipo, isso que é bizarro. Tipo, beleza, ele é um atleta lá sei lá, de qualquer... Ele é federado na faculdade, na escola. Deve ser basquete, porque E aí, ele joga basquete. apesar dele ser muito baixo, né? Mas aí a irmã, desculpa, eu tô confundindo tudo. A namorada dele é uma cheerleader e existe uma construção da relação dele com ela. Ela é super fútil e ela quer entrar numa festa da alta sociedade que ele não tá tão interessado. E aí, por ele não estar interessado, ela começa a falar em dar um tempo. E aí, na festa da alta sociedade que ele acaba indo sem ela, ele pega uma mulher que é da sociedade, que ele tem uma cena de sexo muito estranha, que ela não parece operar segundo uma anatomia humana, perfeitamente normativa. A namorada dele testemunha o carro dele estacionado na casa da outra mulher, ela fica com ciúmes, ela vai embora quando as coisas começam a ficar estranhas e ela desaparece do filme. Eu tô chegando nessa conclusão agora. Ela tem um momento de conflito em que ela fala que ela joga a aliança no chão, que ele tá com o boneco inflável. É verdade. Ela tem um momento de fim, que é tipo, ela encontra ele na porta de casa, sei lá, e no carro dele, que o carro dele é um carro totalmente aberto, e dentro do carro tem uma boneca inflável com o nome da mulher que ele transou, com um boneco na boca da boneca inflável que tá com o nome dele. Mas boneco que anteriormente tinha sido encontrado nesse mesmo carro, com um parafuso na cabeça, numa clara propaganda feminista. Isso é explícito, assim. Esse filme é muito à frente do seu tempo. Muito pra frente. E aí a namorada confronta ele e fala, tá tudo acabado, aí joga uma aliança no chão, rapaz, e vai embora. Que ele não usou essa aliança. O que eu me pergunto é, tipo, eu não exijo que filmes sejam perfeitamente coerentes no nível que tudo tem que fazer sentido. Tudo tem que ter uma razão. Às vezes as coisas só acontecem. Mas me parece que todo esse arco da namorada é completamente irrelevante pra história. Ele tem um drama barato que se resolve na metade do filme, negativamente, né? Eles terminam e aí acabou. Ela desapareceu, ela não é mais uma questão quando as coisas começam a dar merda federal mesmo, assim. Outra coisa do mesmo ponto que a gente tinha falado. A namorada cheerleader é o clássico do menino que joga futebol americano. E no começo eles são apresentados como dois populares. E aí quando ela questiona isso de eles não terem sido convidados para essa festa de alta sociedade, é que você não entende nada. Porque você fala, porra, mas o maluco é popular, ele é rico, ele é branco, então como ele não faz parte desse ciclo? E aí a namorada dele ainda fala, porra, por isso que a gente não é convidado pra nada. E aí você fica, os nerds que detêm todo o poder, né? E os nerds são convidados pra tudo, assim. Então tem uma subversão desse clássico americano, dessa hierarquia escolar. Eu pensei assim. Que parece ocidental, né? Porque não dialoga com a história. Isso, ela só serve pra impor ele enquanto... E mostrar que ele é pegador. Mas ele... Eu pensei, acho que talvez o intuito da namorada na narrativa seja... A namorada é o empecilho que faz ele não ter conhecido aquela Clarissa antes, que é a mulher da sociedade do... Tem que ter a perversão dele tá traindo a namorada. Porque a primeira cena que essa Clarissa é introduzida, ele tá fazendo um discurso e ela abre as pernas mostrando... É um discurso sobre o uniforme escolar, né? E aí ele fica todo... ele se liga na namorada e ele...
Mas tem isso também, eles estão, porque quem tá disputando a eleição da escola é ele contra o nerd. E aí ela tá no time, né, do nerd e quer distrair ele Sim. pra ele, enfim, ideia, perder né? essas eleições escolares. Assim, Só que porque ela- essa sociedade. Mas nisso desenvolve sempre um amor. ganha. Ela acaba Incrível. gostando dele, Lindo. apesar dela claramente ser estranha, porque a exemplo da irmã dele mais cedo, na hora que eles transam, acontecem umas coisas estranhas. Parece uma aparecem os terceira mão membros. acariciando ele. E tem uma hora que ela tá deitada e tem um lençol no meio, cobrindo as vergonhas, mas a perna dela tá dobrada num jeito jeito que que não ela tinha é que tá de compatível com a costas, metade é. de cima. Mas também isso é doido, porque essa cena é claramente pra gerar um estranhamento com relação a ela, e ela é muito sexual o tempo inteiro. Ela é tipo assim, oi, quer transar? É muito explícito, Sim. mas logo depois que eles transam, assim, eles estão numa cena fofinha, assim, aí ela fala, você quer café ou chá, ou quer que eu mije nessa xícara? E isso é falado com a maior naturalidade do mundo. Isso não é mais uma questão, né? Não é, né? Aí isso virou normal, virou como se Não, fosse... então, dialogando... E foi engraçado, assim. E isso é um outro ponto da reação do personagem não principal reage ser a isso. sempre bizarro a mãe da mulher Não, então- aparece e a mãe dela é essa parada incógnita que o filme não explica. Porque Ela tem é 2 bizarra, metros, e ela é tem que falar toda. sobre isso. Ela parece ter o QI 2. catatônica. E ela, uma hora, ele fala, prazer, eu sou o Bill. Sendo E que aí ela tá vomitando no ela cabelo. tá vomitando na mão uma parada e vai na mão Não, dele ela e ele vomita não tira. antes. Ele Ela ele vomita vê, antes, ele... prazer. Eles E têm- ele Aí ela encosta a mão. vai e ele deixa a mão, ele é corajoso. E ele fica com Quero impressionar essa bolinho. família. fios de cabelo de alguém. É. Mas isso é uma ponte interessante. Tipo, uma das coisas que, apesar de todas as coisas cagadas desse filme, uma coisa que eu achei positiva foi justamente o quão escrachados são alguns desses momentos. Tipo, esse exemplo é muito bom. O momento que ele pega a porra da boneca inflável e aí a namorada dele flagra ele com a boneca inflável, ele fala: não, eu posso explicar, eu não sei, mas ele tem uma DR com a mulher e ele não Segurando, solta a porra da boneca inflável. Tem uma coisa meio absurdista aí, que é meio que, tipo, é isso. Eles estão fazendo um filme trash, mas eles estão falando, a gente tá fazendo um filme trash, a gente não quer fazer Sim, tem- uma arte fina e uma crítica social super... Foda. É uma crítica social sempre pungente, foda. sim, Inclusive, o filme, a metalinguagem do filme corrobora com isso. Tipo, a música, no momento em que claramente é um momento de terror, mas tá meio cômico, a música é cômica. A música tem uns elementos até de palhaço uma hora. Tirando os momentos que tem um corte seco pra alguma coisa e começa a tocar uma música orquestral, dramática, porque aquilo é importante pra narrativa, né? Mas a música te obriga a sentir o que ela quer, assim. Isso é Sim. muito A música é bem marcante. didática como o filme todo. Esse é o o momento filme de chama graça. Society, Esse é o momento né? triste. Então, isso também tem isso, né? Se era pra ser uma conspiração, o espectador já sabe disso, porque a porra do nome do filme Não, e eles é deixam. Society. Fica bem escrachado no início. O psicólogo fala com ele: We all have a place in society. Tem não, os um filmes, manda. Tem os que mandam e tem os que obedecem. Qual é você? Quiz, BuzzFeed. Você é o que manda ou você é o que obedece? Quem é... A gente Você é tem um- um belo você quiz é do um BuzzFeed. sugador? Quem é você? Eu duvido que a galera do Você é um BuzzFeed suc-suc? tenha visto esse filme, mas fica aí o questionamento. Você suga os outros ou você tem um charuto Então, eterno? falando em sucção, eu acho que a gente pode até pular pro clímax, porque... Basicamente, a progressão da trama, ela é... O cara vai vendo coisas cada vez mais estranhas, ele cada vez tá mais ele contra a sociedade, literalmente todo mundo tá contra ele, menos o amigo dele, que você descobre que o amigo dele é responsável pela boneca inflável no carro e pela cabeça encolhida no armário. Ele só fez uma porra de uma pegadinha nele que só deixou a parada mais... Exatamente. É muito estranho isso, mas é engraçado de alguma forma. E aí o amigo dele, eu tô do seu lado. E aí ele vai confrontar a família dele na mansão que ele mora, o principal, o William, o Billy, que é o nome do ator também, o Billy Warlock, que é um nome maneiro. Isso não pode ser à toa, tem alguma coisa aí. E aí vai rolar o grande ritual. E o grande ritual, você descobre, a alta sociedade... Rapidinho. Tem um momento antes. Ele é levado como um louco pro hospício. Que não é um hospício, é um hospital. Ele normal. levanta da cama, pega a roupa e sai, sendo que ele foi dotado, tá? E detalhe, a montagem nisso é muito linda, né? Que ele sai do carro, encontra o amigo, fala:
Os dois param no lugar de deficiente. Não, ele para o carro Tortos! no meio da vaga de deficiente, Não, uma pra vaga... deixar mais claro, eles Como? dois param em 4 vagas de deficiente. Só pra Parece que esclarecer. é meio que um tapa na cara da sociedade. É isso que essa sociedade quer. Mas Que aí- vocês respeitem os deficientes. Aí ele fala com o amigo tá esperando ele, assim, porque o amigo falou que ele foi dado como morto, ele fala, não, eu tô bem, eu tô indo, valeu. Aí ele, não, mas você foi dado como morto, ele, é nóis. Aí ele vai embora. Ele vira super niilista do bem, assim. Aí ele vai e encontra a Clarissa, né, a mulher que ele transou, que é da sociedade, fala com ela meio estuprador, dá umas porradas nela e não sei o que, você fica... E ela "O que tá tenta avisar assim, acontecendo?" não vai pra casa, não vai. E ele não. Aí ele, você eles gosta de querem que eu violência, vá né? lá. Pá. A caracterização dele é estranha Não, nesse mas momento. isso é bizarro também, porque nesses filmes, eu não sei porquê, mas se tem uma coisa boa desse filme também, é que eu acho que todo mundo já ouviu, tá? Assim, no subconsciente coletivo, de que pessoas milionárias fazem orgias bizarras. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. E esse filme pintou uma figura disso, concreta, assim, e eu achei bom. Porque Sim, só que ele ainda levou pro próximo mas nível. mas é uma mitologia recorrente. Aham. Mas ao mesmo tempo, ela né, tem uma mudança de Ela fica intenções. menos Ela tem lasciva. uma mudança de intenções de avisar pra ele, ao mesmo tempo que ele tem uma Muda, mudança então. contrária. Porque ele se resigna. Não, eles querem que eu vá lá. Só que isso também é meio incompatível, porque nessas pirações de elites e suas orgias, rola sempre esse momento da caçada. Isso é uma coisa que aparece também. E aí, assim, se é uma caçada, se foi uma caçada, a partir do momento que ele, por livre e espontânea vontade, vai pra casa, não é mais. Tipo, subverte esse momento. A personagem que faz parte da society tenta avisar pra ele que tem uma coisa E a bizarra presa acontecendo. vai ao encontro do predador. E ele tá de boa. Esse momento ele tá completamente resignado, assim, ele tá drogado também. Mas ele fala, eles me querem em casa, mas achando que ele finalmente vai ser aceito se ele se resignar às regras, o que não Mais ou menos, acontece. porque ele vai pra casa com o intuito, ele chega em casa, quando ele chega em casa, O amigo dele tá a lá, casa isso tá... aí ele sai da casa da mulher da Society, a Clarissa, e o amigo dele tá como se fosse a cena anterior, parece Mas que é a mesma detalhe, cena de quando antes. o amigo entra no carro dele, a mãe da Clarissa, que é estranha e não fala e parece que ela foi lobotomizada, tá atrás, tá Puxando o cabelo dele, ele fala, para, o que você tá não. fazendo? Olha só, continua comigo, mas não encosta no meu cabelo. Aí tem a cena de comédia, né, que a mãe vem a mão só no quadro devagarzinho, aí ele olha pra trás, aí a mão volta. Mas essa figura é boa também, né? A mãe, é isso. Eu acho que a gente pode discorrer sobre a mãe quando a gente falar sobre a última participação dela, porque agora o que o filme começa a descaralhar real, que é tipo o Billy chega em casa, os pais e a irmã já abriram a mão da fachada e já falaram, cara, você é um otário. Não. Primeira cena, ele chega, não tem ninguém, tá tudo escuro, aí ele repete a cena do início, que ele pega a faca lá e se corta, sei lá, foda-se. E aí ele, não, os pais estão chegando, vou pegar eles. Só que assim, aparentemente ele não viu, apesar da casa, tudo bem, a casa tá escura, mas ele não viu que todo mundo tava na casa dele. Tinha tipo 200 todo mundo pessoas, na porra de Beverly toda a Hills. society tava lá, por isso que ela não é secreta, porque a gente contou, né? Quem não participa é o amigo, a namorada e só. ele, o cara da Não, a conspiração. namorada participa, mas ela é uma traidora, né? Não, Ela vira a pra- namorada original. original, né? A amiga participação dela, oficial. então. E a amiga dela, assim, 5 pessoas não participam da Mas, assim, society. na 450 Califórnia inteira. participam. Então, esses números também têm que ser revistos aí. Aí, o que acontece? Os pais chegam, só que quando os pais chegam, ele... os pais fazem... E aí tá todo mundo lá, ele pega por um negócio no pescoço. De resgatar cachorro. Da carrocinha. E aí eles começam a humilhar ele. E aí começa a falar as coisas mais não sutis do mundo, que é tipo, a sociedade, e agora você vai entender o que a gente faz. E é isso, aí o amigo dele, o Blanchard, que pensava que você tinha morrido no acidente de carro, ele é botado ali naquele hall, e agora, esse é o clímax do filme, né? Acho que, sem saber muito sobre esse filme, eu sinto que se tem uma coisa pela qual ele é lembrado, é esse momento, no qual o amigo dele não é nem devorado, ele é Sugado. incorporado Ele é pela absorvido. alta sociedade, pega o amigo dele e começa a, tipo, Eu acho devorar que ele. acho que a gente devia encenar. Ele tá assim. Mas aí o YouTube vai deletar o vídeo se a ele gente tá encenar. E aí eu acho que a gente começa, tipo, sugar. E a boca delas assim. vira fundida ao corpo e sai tipo
umas protuberâncias orgânicas, e aí, tipo, ele tá meio que sendo absorvido e vira uma orgia, vira uma parada barra só, canibalismo, assim, uma coisa... e todos os órgãos das pessoas e membros começam a fundir com ele, e ele começa a virar uma pasta bizarra. Isso é surpreendentemente bem feito. Elogio pra qual era o nome dessa... Sim, quando rola essa orgia canibalística, isso, tipo, remeteu aos sketches iniciais, né? Uma coisa que chamou a nossa atenção, que... Chamou bastante a nossa atenção. Todos os créditos de abertura são normais pro produtor executivo, dirigido por, escrito por... escrevido. Mas aí aparece efeitos visuais surrealísticos por Screaming Mad George. Tradução, por favor, o George de louco, Screaming Mad George. gritante. E pô, caralho, que porra é essa? E nessa hora você sabe que é o momento de brilhar do Screaming Mad George. Pior, Ele tava ali, tipo assim... muito. Demora regendo muito. a orquestra dele ali. Demora muito pra o Screaming Mad George. O filme é todo normal. Até que... Os últimos 10 minutos de filme. Quando rola assim. essa orgia, justamente, os corpos dos socialites e das vítimas, do Blanchard, começam a se fundir. E tudo é feito prático. E um grande Jabba the Hutt. E vira todo mundo vira um Jabba the Hutt bizarro. Só que rosa. E a iluminação... Rosa e suado, e cheio de olha. membros estranhos e membranas. E assim, essa parte é muito bem feita, assim, é muito estileira, eu achei. Eu não vi nada que eu imaginei que usasse tanto látex desde... Não, eu fiquei pensando, e assim, não são animatrônicos, são pessoas com próteses bizarras na boca, no corpo, que estão se lambendo ali, uma coisa muito bizarra. Cheirar muito forte. Eu não sei quanto esses figurantes receberam, pouco, porque esse filme deve ter rendido nada, mas assim, eles tiveram que fazer... Se você não tem uma fila, se você não tem uma fala, fila. mas você tem que lamber um corpo cheio de KY, não, eles comem, e eles tem uma hora que um dos figurantes começa a comer um olho, e aí ele passa na boca de outro figurante. Tipo, dá pra pegar herpes ali. É isso, se você tem um estômago fraco, esse filme talvez seja... No finalzinho. O Max tem um estômago fraco. Mas pra outras coisas, pra comida mexicana, assim, não tanto pra violência. Mas, Fica aí, Pois olha só. Mas, e aí, aí o William, ele testemunha essa coisa, o amigo dele sendo, ou sei lá, o pseudo-amigo dele sendo consumido. Bom, a esse ponto, qualquer pessoa que não faz parte dessa sociedade... E aí ele chama o Will Ferrell juvenil, né, que é o cara adolescente da alta sociedade. Que é o futuro da sociedade. Um cara que eles falam, você talvez tenha um estágio em Washington e tal, falando que a society controla a porra do governo. E aí... Então, só um adendo. Antes disso, né, ele tem um momento em que ela libera ele... Você vê que a Clarissa, embora ela seja parte da society, não seja normal... Ela não tá sugando ninguém. Ela rejeita aquilo porque ela se apaixonou pelo Billy. E aí ele levanta e desafia o cara pro mano a mano. Isso é uma coisa legal, isso eu tô falando agora, também não foi uma percepção... Ele vai nos quartos dos pais antes. Não, tem... porque isso me incomodou. E aí, finalmente, tem uma... esse incesto não só explicado como... Visualizado. Você vê o que é. E isso é incrível, né? Ele escapa, ele vê o Blanchard sendo devorado, sobe a escada, escapa por uma porta, fecha a porta e fica... Ao invés de claramente... Não, e nessa escapatória, o psicólogo dele sobe fazendo com uma cara de Joker fake. E sobe falando umas piadinhas, tipo, cadê o Billy? Aí essa hora começa uma música de comédia, assim, porque ele fica tentando fugir, tipo, fazendo uma coisa meio de circo. E aí ele abre uma porta e fecha e tipo, estou salvo. Ele fica assim. Na cara. Ele nem tranca, ele só fecha a ele porta. fica assim, respira, e aí o pai dele tá transando com a irmã, que tá transando com a mãe, e eles começam a falar, você não é ninguém, não sei o que, a gente vai te consumir, não sei o que. Aí ele só abre a porta e volta pro lugar que ele tava, e todo mundo joga ele. Ai, vocês não, eu prefiro ser pego. Jogam ele pro meio do hall principal ali. Nessa hora, você já percebe que isso é tipo realmente uma comédia de horror e não um filme de terror ou suspense. Porque a reação dele é cômica. Sim. Tipo, vou voltar ali pros caras. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa orgia. Primeiro, você sabe que eles estão num ato incestuoso triplo, a mãe, o pai e a menina, porque no meio da sugação do amigo, eles falam, bora dar uma chegada lá. E aí eles dão uma chegada lá. E a hora que você vê é quando ele abre a porta. Só que quando ele abre a porta, você só vê a mãe deitada e um terno afundado no colchão. Aí você fala, bom,
Então é muito louco, porque eles se transfiguram em câmaras coisas. também. E aí o pai é a cama e a filha tá dentro e você só E vê o pai, a a cabeça do pai é o cu de alguém. E aí quando ele pergunta, tipo, quando a família vai, né, quando ele tenta fugir, aí a mãe levanta, ela é a parte de cima mãe e a parte de baixo os braços super tunados, que eu presumo que seja do pai, mas que a cabeça dele aparece no cu de fazendo outra uma coisa, piada né? ilustre de, Ele tinha chamado de... então afinal eu sou um butthead. Que é o que ele tinha chamado ele mais cedo. Aí ele voltou e aí ele resolveu que o jeito dele de sacrificar a porra dele se salvar era desafiando o Will Ferrell juvenil. Porque ele é dito também um símbolo ali da galera. Da nova geração da sociedade. E aí ele apanha muito, o que eu achei interessante. Embora ele ganhe do jeito mais bizarro possível, que é depois de levar muita porrada do Will Ferrell, ele dá um soco no saco dele, ou no pau, sei lá. E aí o Will Ferrell sente, só que ele enfia a mão no Will Ferrell e tira os dedos pelos olhos, ele arranca os olhos do Will Ferrell, sai pela boca e mata essa figura. Ele tira do avesso, cara. Ele vai puxa. E ele ainda puxa, ele vira uma coisa super grotesca. O que já tinha se comprovado ser possível, porque quando eles estão digerindo o morto moleque lá. O morto moleque que avisou da conspiração, o cara que é o juiz que tem essa posição privilegiada de ser o último da orgia, ele enfia a mão aparentemente no cu. Pode falar cu no YouTube? Não pode. Essa parte vai ser censurada. E aí ele sai pelos olhos. Então você já sabe que isso, dentro desse mundo insólito, é uma coisa possível de enfiar a mão nas pessoas e bem como outros orifícios. Bem como na vida real. E aí ele faz isso, só que aí que é bizarro. Porque quando ele vira o cara do avesso, que é uma coisa que teoricamente todo mundo pode fazer com todo mundo, porque eles são super elásticos, assim, e yoga é uma prática recorrente na sociedade. Eles são clássico, né? Fazem yoga, não dão um bom dia pro porteiro. Aí todo mundo fica escaldadaço, assim. Pois é. Uou, ele é um mágico. E no México ele não. Mas aí eles começam a comer os restos do Will Ferrell e ao mesmo tempo o amigo do Willie, que ele roubou roupa de policial. É isso, né? Aí ele chega com a mãe da Clarissa. Chega com a mãe da Clarissa e você acha que, tipo, a mãe da Clarissa ela é uma pessoa estranha. Ela tem 2 metros, ela não fala, ela tem uma expressão meio como se chama? Catatônica. Ela come cabelo. E você pensa, vai ter um momento que você vai explicar qual é o papel dela. Mas não explica. E isso eu achei legal. Tem uma hora que, tipo, alguém vai pegar o Billy e o Milo e ela só deita em cima dessa pessoa e ela eles também escapam. E eles escapam, eles deixam a mãe que aparentemente estava do lado deles, assim. Ok. Ela é só uma figura ali misteriosa que adiciona aos mistérios desse filme muito complexo. E aí no final, os 3 escapam. Pois é, o Billy, o Milo e a Clarissa, que era da Society, mas traiu, eles escapam no Jeep. Não, e a última cena eu achei genial, que é o grande futuro da Society, que é o Will Ferrell, ele foi virado avesso e morreu. Então. E aí o cara, o coroa principal, chega pra outro coroa e fala, então, acabou de abrir uma vaga de estágio em Washington. Você tá interessado? Só que ele é o terapeuta que já tem seus 70 anos, assim, E aí acaba o filme. Então é por isso que todo político é velho. Essa é a conclusão. Exatamente, porque quando você é jovem, você é virado avesso pelo cu. Tá censurado. Pelo cu. Pelos que são contra a sociedade. Mas assim, aí um comentário, porque no final, apesar do filme ser Society, você saber que tem essa pegada crítica das socialites pelo tom dessa futilidade, assim, ele direciona mais essas críticas social foda no final. E aí ele fala, né, primeiro aquela frase que a gente comentou antes, assim, mas os ricos sempre sugaram dos E ele equivale à burguesia ao governo assim, também, né? Ao mesmo tempo que eles fazem um discurso meio ariano de pureza, assim. A sociedade, porque o menino, ele tem essa desconfiança de que ele é adotado, né, o principal, e era isso mesmo, a família rica criou ele só para que ele pudesse, enfim, no final, ser parte dessa subversão dessa orgia. E aí ele fala, não adianta você ser criado na society, você tem que nascer na society. E aí rola toda essa discussão do breed, né, eles falam, eles usam esse você termo foi de criado raça. com um pedigree, assim, Não pra ser adianta devorado. você ser criado
é uma questão de raça, rola um discurso ariano, e aí fica o questionamento, desculpa, vou ter que fazer a crítica social foda. A Clarissa é meio mestiça, porque ela se compadece do menino, e ela tá meio de fora da society, Esse e a deve mãe ser o dela simbolismo também da coisa, não né? é assumida. A única pessoa que não é branca no filme inteiro É ela. e ela é a única membro da society que se rebela, talvez por perceber essa coisa eugênica, eugenista, né? Quando eles estão prendendo o Billy, tá ela e o Ted lá, que é o escolhido dos jovens que depois vira do avesso. E eles têm meio que uma briguinha que ela meio que tá falando pra tentar deixar eles sair, mas tentando enganar o cara, e o cara fala, calma, que você também vai ter sua parte, não sei o que, meio que ela não é também muito bem aceita ali, ela é meio uma outsider, Ela mesmo estando dentro. ela meio que é ovelha negra, é um termo pertinente isso da society. Eles mesmos zoam ela uma hora quando ela tá na galera ali, da society ali. Mas... Então é isso, a crítica social fora é um filme feminista pra frentex, mais do que Os Incríveis 2. eu não vi esse filme, eu tenho que ver ainda. Vamos fazer a crítica de Mas, Os Incríveis 2. Claramente um filme de terror. Claramente. Esse sim, esse é um filme de Então, terror. antes da gente falar as nossas impressões... Inclusive, onde seus pais têm superpoderes pra te deixar de super castigo, só pode ser. Mega Tubarão foi dirigido por Meg Spielberg, eu achei essa grande piada que ninguém... Super castigo. Tá. Então, antes de falar nossas impressões finais, vamos aos números. Vamos falar muito objetivamente sobre alguns critérios, sobre os quais a gente é mais Muito ruim, nota 10. Vamos começar pelo óbvio, né? Que é o de sempre, mas nesse filme especialmente pertinente, que é violência e efeitos especiais. A violência do filme, ela é esparsa, mas ela é gráfica, né? Quando acontece. E os efeitos especiais são ótimos, né? Sim. São criativos, são bem feitos, são cômicos e aterradores ao mesmo tempo e não são baixo orçamento, assim, são uma coisa que teve um valor de produção ali. E mesmo sabendo que é dos anos 80, assim, tipo, quando eles tiram o olho e tal, mas esse é o auge, né? Tem alguns momentos pontuais que eu achei que exagerou, mas eu acho que é... Eu dou um 9, assim, nesse critério. Eu vou dar um 8. Eu sou anarquista, não dou nota. Justíssimo. Mas a impressão é positiva. Eu sou professora. Segundo, é uma questão que a gente não tocou tanto na conversa, que eu acho que vai ser leve pano pra manga agora. Atuações e credibilidade das ações de personagens. Horrível, sim. Péssimo. As atuações... Isso é incrível. Como tem as piores atuações do mundo, Mas e o filme é ótimo. Então, mas eu acho que é isso. Acho que o filme... Ele capitaliza em cima das eu não sei se foi atuações. planejado de início, mas acho que em algum momento eles viram que eles tinham na mão deles, assim, de material, e falaram, cara, vamos usar essa porra. Não, eu acho que o diretor deve ter falado pro ator principal que era sério, assim. E ele levou a sério. E a graça é... E ele foi mal dirigido. Ele foi mal dirigido, assim. Eu acho que assim, todo mundo tá muito mal. Mas isso Mas soma eu acho que ele ao charme sabe do filme. disso. Parece uma coisa ponderada. Eu acho que assim. ele falou pra galera, gente, isso aqui é sério. É sério. Igual... Não vou fazer isso. E aí todo mundo ficou super... mas o que tá acontecendo? Mas, assim, seria estranho se não fosse assim, né? Eu acho que esse filme pedir pra uma atuação ruim. Eu vou dar uma nota 1, mas talvez isso seja uma qualidade do filme. Eu acho que o filme conseguiu incorporar algo ruim como uma coisa boa. Porque as coisas não são lineares aqui. Se a atuação fosse boa, o filme ia ser pior. Isso. E terror e psicológico, susto e tal... zero susto, terror. Não, só se você tem medo da sociedade. Não, eu dei um gritinho. Teve uma situação totalmente aleatória, eu não foi lembro. Foi muito aleatório, eu não sei explicar. Mas foi assim, um sustinho bobo. O cara nerd apareceu. Algum momento que o cara nerd aparece. Pensando que ele teoricamente é do bem, né? E nem é tipo susto, é só ele aparece. Assim, não pode ser muito ruim. Não, mas zero. Eu acho que não tem nenhum susto. E se você tem problemas com coisas gráficas, esse filme é um problema. Agora, em termos de história, forma, não sei o que, zero. É uma pipoca divertida, assim. Inclusive, ele não é previsível, porque a gente achou que várias coisas que aconteceriam não aconteceram. E sempre que a gente falava uma inconsistência, algum Mas personagem aí levantava a bola da inconsistência. Exatamente a mesma coisa que aconteceu, acho que duas Mas vezes. então tem a previsibilidade de você saber qual vai ser a dúvida que ele vai gerar. Então, Sim, coisa... Mas, assim, é isso. A gente perpassou todos os critérios e eu vou falar a minha opinião. Eu gostei de ter visto esse filme, eu recomendo. Por mais que ele se apoie em 1 milhão de clichês e tenha uma forma tosca de ser,
ele é diferente. Ele tá fora da curva e é uma experiência positiva, assim. É um filme pra ver com amigos, definitivamente. Sozinho, talvez não fosse a mesma coisa, assim. Talvez sozinho seja mais sem graça. Eu falei que eu não ia dar nota, mas eu menti. Esse filme é muito ruim, nota 9. É isso. Eu recomendo, mas pro nicho específico. Se você gosta de trash, horror, comédia nesse estilo bem pastelão, é um filme ótimo. E é pra ver com amigos, tipo assim, se eu visse em casa eu ia ficar puto, eu acho. Esse é um bom filme pra fazer react. Assim. Ele foi feito pra ser visto em conjunto, sem ninguém saber. Nada! Olha só, você que viu esse vídeo, João Lopes, pra gente não deixar de mencionar você, chama os seus amigos neoliberais pra ver. Não conta. Eu não te conheço, desculpa. E vê com eles, mas não fala pra eles que esse vai ser o qual é do filme. Só fala, vamos ver um filme, vamos fazer uma soirée lá em casa. E aí você passa esse filme. E aí esse vídeo, então, acabou de perder o propósito. Não, porque o João Lopes, ele vai ter essa informação. Os amigos do João Lopes não. Mas as Mas pessoas os que estão amigos vendo... neoliberais dele vão consumir ele no final. João Lopes, cuidado, não chama os seus amigos pra ver esse filme, vai dar ruim, meu parceiro. Eles vão ver que você descobriu o segredo deles e você vai ser absorvido. Mas pode ser bom, de repente, não sei. Então você vê que a gente chegou no mesmo estado de niilismo do personagem, né? É verdade, tô aceitando, vamos. É isso. Me consome. Galera, até a próxima. E é isso aí, eu tenho coisas pela frente pra gente fazer. A gente tem uma orgia pela frente. A gente vai fazer uma orgia agora. Fazer Infelizmente agora. não pode filmar porque o YouTube vai deletar. Então, Acesso boa X, noite. aí, de repente. Valeu. De quem é essa? Ela é. Créditos de quem é essa Pode mesmo. ser, né? Esse é o teu passo? Não, não posso Quem é ir. essa Pô, de quem Achei que ela foi é. mal.